A Páscoa para o povo judeu é uma tradição que vem desde o Antigo Testamento, do começo da história, porque esse povo, vivendo, né, na situação de escravidão, numa situação negativa, ele acaba criando uma expectativa de libertação. E a origem da festa da Páscoa vem lá do povo de Israel, quando escravo do Egito é conduzido por Moisés para viver a esperança de uma vida nova. Em Jesus Cristo ela assume essa dimensão mais plena, ampla, porque não se trata apenas agora de uma festa do povo judeu, que lembra a saída do Egito, mas lembra para todos nós que a morte definitivamente é vencida. Então aquela situação da criação, do pecado original, que leva o homem ao pecado, que leva o homem à morte, em Jesus Cristo ganha um sentido novo e vem nos dizer, olha, Deus concretizou sua promessa e a vida venceu a morte. O ódio foi derrotado definitivamente pelo amor. E aqueles que promovem a morte são derrotados e são vencidos. Então, para nós cristãos, esse momento é muito importante e é o centro de toda a fé, porque vem recordar para todos nós esta experiência de vida, de amor, e trazer uma proposta de vida nova. Então, para o cristão, para aquele que vive no seu dia a dia, é um chamado e é um convite para você poder ter a coragem de enfrentar os desafios, ter a coragem de enfrentar os problemas e viver numa realidade de esperança, viver numa realidade onde você possa de verdade experimentar o novo que vem ao seu encontro e pode lhe trazer a esperança de uma vida nova. Então o convite da Páscoa traz para nós isso, e numa realidade como essa que nós estamos vivendo, né? Cada vez mais vendo as injustiças proliferarem, cada vez mais vendo o ódio, a mentira avançar. Quando você celebra a Páscoa, você renova o vigor da esperança para dizer, é possível criar um mundo novo, é possível viver de um jeito novo, para que a verdade realmente seja restabelecida e a paz possa viver verdadeiramente como amiga da humanidade, como parte integrante da humanidade. A gente via, por exemplo, a mensagem do Papa ontem, lá na Praça São Pedro, ele fala muito disso daí, né? Superar as guerras, superar o ódio, superar toda forma, toda a diversidade de opiniões para que nós possamos ter uma única certeza. Existe esperança na vida, existe a possibilidade de uma vida nova, marcada pelo amor, marcada pela certeza e pela vivência de um novo tempo. Então esse é um pouco aquilo que nós podemos trazer para a nossa realidade e para a vida do dia a dia. Então esse é o sentido da nossa Páscoa. Padre, agora a história que é contada, né, que havia um povo hebreu que era escravizado pelo faraó no Egito. Sendo assim, Deus decidiu, né, lançar uma praga para convencer o faraó a libertar os hebreus da escravidão, né? Só que o faraó concordava em libertar o povo e logo em seguida ele voltava atrás de sua decisão. É assim, cada vez que faraó resistia, né, Deus enviava uma praga diferente. Até que ao chegar na 10ª praga, Deus ordenou a morte de todos os primogênitos do egípcio, inclusive o filho de faraó. E é interessante, né? Que foi ordenado que marcasse as portas com o sangue de um cordeiro e assim somente as casas que tinham essa marca iriam escapar do anjo da morte. Exatamente. Que é o processo da libertação do povo. Né? Quer dizer, passa por um processo de conversão. E Deus age, né? O que a gente diz, muitas vezes é Deus que está mandando a praga, é Deus que está mandando... Não, é Deus que está orientando o homem para viver uma vida nova, para viver uma vida comprometida com a realidade de um mundo justo, verdadeiro, fraterno, e é esta a realidade proposta. Então, quando você vê todas estas situações, é aí que você entende o sentido das pragas. Né? Se você não tem a justiça, não há prosperidade. Se você não tem a observância da lei, não há prosperidade. E as pragas do Egito lembram exatamente isso.
Tanto que Moisés, quando conduz o povo pelo deserto, atravessa o Mar Vermelho e dá libertação para o povo, isso fica para o povo hebreu com esta situação, né? Quem é fiel a Deus encontra a libertação. Quem é fiel a Deus encontra a sua salvação. Só que ainda nesse primeiro momento, nessa primeira Páscoa, você não vence a morte. A morte continua sendo um desafio, né? E é em Jesus Cristo que você dá esse salto, quando você vai dizer, inclusive a morte é vencida pelo amor que Deus planta no mundo. Então é isso que é importante perceber, quer dizer, toda a caminhada de libertação exige um processo de renovação, de conversão, de mudança. Ponto. Em Jesus Cristo, quem observa o amor de Deus e se mantém fiel a Deus, vence inclusive a morte. Então, para nós cristãos, caminhamos com essa certeza, quer dizer, porque senão fica uma coisa relativa. Por que eu tenho que viver, fazer o bem e tudo mais, se daqui a pouco eu vou morrer igual um outro que praticou o mal e que vive o mal? Né? O que me diferencia? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que ser justo? Por que eu tenho que praticar o bem? Se a morte é o fim para mim, é o fim para você, é o fim para o bandido, então vamos agir conforme nos convém, vamos dar vazão para fazer aquilo que nos satisfaz apenas, porque o fim é o mesmo, não vai ter motivo para... Então, a questão da Páscoa em Jesus Cristo nos traz esse elemento que é muito interessante, né? Porque vem lembrar para nós, olha, quem vive a fidelidade a Deus, quem vive o caminho da justiça, quem vive o caminho do amor, este é capaz de verdadeiramente superar, inclusive, a morte. E para aquele que não vive, então a morte se faz presente e é o fim último. Agora, para aquele que vive, vem a ressurreição como esperança de uma vida nova. Amém. Então esse é o sentido da alegria da Páscoa cristã, que supera toda a celebração de libertação provisória de um povo.